eu abrir aqui o aparelho. Eu tentei imprimir aqui, mas a impressora estava de pirraça comigo hoje. Bom, os irmãos podem já abrir sua Bíblia, o seu aplicativo no livro de Gálatas. Gálatas 5, de preferência. Na verdade, o tema que eu tinha pensado não era esse. Eu ia falar sobre Jó. Falar dos 3 T's da vida de Jó, né? A tragédia, o trauma e o triunfo de Jó. Mas são aquelas coisas que ele não explica e foi mudado. Porque essa semana, lá no grupo que eu tenho do seminário, o irmão mandou uma mensagem de um pastor que infelizmente é muito conhecido. Eu digo infelizmente porque o que ele tem pregado não tem agradado quem conhece um pouco as Escrituras. E ele disse, na pregação dele, ele disse que o inferno não existe. Que não é possível que o Deus bom mande seus filhos para aquele lugar. O contexto foi esse, de que o inferno não existe. E que Deus, como é que um Deus bom, maravilhoso, manda seus filhos para o inferno? E ele tropeça na própria palavra dele, porque os filhos de Deus não vão para o inferno. Quem vai para o inferno é quem não é filho. É verdade? Então ele tropeça, é o chamado a torpeza, quando você desafirma aquilo que você está afirmando dentro da sua própria palavra. Isso é uma torpeza que a gente chama. Ele tropeça na própria torpeza. Então, baseado nisso, eu fiquei inquieto. E veio a passagem de Gálatas. Não é necessariamente nesse sentido, mas com a ideia de que a igreja precisa aprender a se defender dessa coisa muito bem elaborada. Porque o homem, como aquele homem, tem uma influência muito grande na sua igreja e na sociedade e nas mídias. E a igreja precisa estar preparada para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E para responder esse vídeo, eu mandei para o colega. Só faltou ele assinar, meu irmão. Faltou ele assinar assim, Satanás. A assinatura que ele tinha que botar na pregação dele. Só faltou ele assinar. Eu mandei essa resposta para o irmão. Ele tinha que ter assinado a pregação dele com o nome de Satanás. Porque quem conhece o mínimo da Bíblia é dizer que o inferno não existe, é no mínimo querer desvirtuar a palavra de Deus para desencaminhar uma série de pessoas que não estão verdadeiramente bem informadas acerca da Bíblia. Ora, o inferno foi preparado para quê? Para Satanás e seus anjos. Portanto, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, não vão para aquele lugar. Eu ainda brinco, que eu digo assim, infelizmente eu não vou te ver no inferno. Para ele achar que ele não vai estar lá, né? É porque eu não vou estar lá para ver. E por causa dessa preocupação, a gente precisa trazer à igreja algumas informações. O primeiro problema que a igreja enfrentou no período apostólico foram os judeus, né? E o livro de Gálatas vai trazer essa informação. Paulo vai trazer essa discussão para o livro de Gálatas, os insensatos Gálatas que Paulo chama. E ali foi só o princípio, porque o judaísmo, segundo alguns autores, começou a perder um pouco de força a partir da queda do Templo de Jerusalém nos anos 70. Mas aí vieram depois uma série de outras doutrinas que sempre tentaram afrontar a igreja. Muitas outras doutrinas. E aí por aí vem o gnosticismo, o docetismo, né, Fabrício? Uma série de doutrinas que tentaram se infiltrar na igreja. E findada a era apostólica, ficou mais fácil para essas seitas, já que os apóstolos todos já tinham partido para perto do Senhor. E agora vem a era pós-apostólica. Só que Deus é justo e fiel e levanta homens também inspirados por ele, iluminados por ele. E os pais da igreja fizeram também o seu trabalho de defender o evangelho. E essa briga permaneceu e permanece até hoje. Mas quem é de Deus, quem não é de Deus, é de Deus. E assim vai, e assim caminha a humanidade, querendo desfazer da autoridade da Bíblia, querendo desfazer da autoridade dos apóstolos,
e de tudo que diz respeito às Escrituras. Eu tenho ouvido constantemente essa necessidade da igreja cada vez mais aprender a se defender, ou seja, a linha apologética. Aquilo é você defender a sua fé perante aquelas ministrações muito bem elaboradas, que tem muitas hoje. Aliás, eu tive um irmão que se perdeu no caminho por causa disso, que foi para o judaísmo porque ouviu um DVD mal amaldiçoado, e hoje está na rua, está no mundão. Essa é a verdade. Porque se ele tivesse realmente entendido a mensagem de Deus para a vida dele, ele não tinha caído nesse legalismo e terminou indo para o pior, e foi para o mundo. Agora nem legalismo, nem graça, nem nada. Agora só desgraça. Amém? Então vamos abrir o livro de Gálatas, a partir do 5, eu vou fazer uma introdução aqui. O pano de fundo dessa epístola, na verdade, de Gálatas, é a controvérsia legalista, né? Que foi tratada lá no concílio em Atos 15. Eu queria que a gente lesse também Atos 15 um pouquinho para entender o que aconteceu ali em Atos 15. Vamos ler um pouquinho? Livro de Atos dos Apóstolos, versículo 15. A controvérsia que existiu ali naquela época em relação ao legalismo. Em relação se prevalecia a lei de Moisés ou prevalecia as pregações de Paulo ou a graça, por aí vai. Era chamado de Concílio de Jerusalém. Eu vou ler algumas partes, meu irmão. Não vou ler todo não, que ele é muito grande, mas eu vou ler algumas partes principais para os irmãos entenderem. O nome é Assembleia em Jerusalém. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui a gente já começa o primeiro ponto da controvérsia. Os judeus, os fariseus, principalmente, defendiam que sem a circuncisão não havia salvação. E aí, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Vou pular aqui. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Lhe anunciaram grandes coisas que Deus tinha feito para eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidar, era necessário circuncidar, e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés, alguns da seita dos fariseus. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Aí ele vai dizer ainda: e não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? E ele vai dizer: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, ou seja, os gentios, serão salvos pela graça. E essa foi o questionamento, foi a confusão, a controvérsia, que no versículo 19 vai dizer assim: pois julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Ou seja, você não deve levar essas perturbações, essas questões para os gentios. Pedro já tinha afirmado aqui diante da Assembleia que era pela graça e não pela lei de Moisés. Então, só para vocês terem um panorama da controvérsia, que vai se repetir um pouco lá no livro de Gálatas. E o livro de Gálatas tem como pano de fundo exatamente essa controvérsia, essa questão que ainda foi tentada levar para a igreja de Gálatas. Paulo e Barnabé, se eu não me engano, Paulo e Barnabé fundaram a igreja de Gálatas, instruíram a igreja de Gálatas, fundaram a igreja de Gálatas na palavra, no ministério da palavra. Só que agora havia uma classe de judeus, uma classe judaizante, dizendo que era necessário circuncisão.
Isso sempre acontece. Hoje não mais com o judaísmo, mas com outras coisas piores, o pior, bem parecido com o evangelho. Uns ensinavam que sem a circuncisão não havia salvação. Isso gerou grande discussão em que se envolveram Paulo e Barnabé, como a gente leu. Então todos foram chamados de Jerusalém para debater a questão e nós vimos aqui qual foi o resultado da história. Se determinou que os gentios não fossem perturbados com essas doutrinas, na verdade. Embora os fariseus continuassem sustentando a circuncisão e a guarda da lei de Moisés. E a gente percebe que Pedro, sempre Pedro, né, é o primeiro aqui a se manifestar e a elaborar aqui um questionamento, uma defesa em prol dos gentios. Pedro é o primeiro a se manifestar e demonstra rejeição aos julgos que nem os seus pais e nem eles podiam suportar. Ele mesmo afirma no verso 11, como nós lemos, cremos que somos salvos pela graça. Aí, isso é o capítulo, começa no capítulo 1. E no capítulo 2, quem já leu o livro de Gálatas vai perceber que Pedro dá uma recuada. Ele está junto com os Gálatas, e quando ele vê a aproximação dos judeus, ele sai de perto dos gentios para não ser julgado pelos judeus. No capítulo 2 de Gálatas, se os irmãos forem ler, Pedro, mais uma vez, parece que vai negar de novo. Pedro gostava de negar, né? E aí ele parece que vai negar, e Paulo vai chamar ele a atenção. No capítulo 2, Paulo chama, repreende ele por causa dessa postura. Ele disse que concordava, mas quando eles perceberam a presença dos judeus e fariseus, ele procura se afastar dos gentios, porque ele não queria ser confrontado pelos judeus. Esse é o Pedro que a gente conhece na Bíblia. E a gente conhecia, né? A gente sabe que Pedro foi um homem de Deus e como ele morreu. Então a gente vê essa postura de Pedro, da qual Paulo o chamou a atenção por causa disso. Aí depois Paulo e Barnabé fazem relatos dos sinais e prodígios que Deus fez entre os gentios. Tiago e Simão também expõem seus fatos e por aí vai. O fato é que naquele concílio, o versículo 19 deixou bem claro que os gentios não eram para ser perturbados. E aí a gente entra em Gálatas 5. Podemos ir para o Gálatas 5 para a gente começar a trabalhar nele. A gente vê aqui, pois estáis firmes. Vou começar a ler aqui o versículo 1, tá, irmão? De Gálatas 5. Estás firme, pois firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não o torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado está de Cristo vós, que vos justificaste pela lei da graça, tendes caído. O primeiro grande problema que Paulo enfrenta aqui entre os Gálatas é o questionamento de sua autoridade apostólica. E no capítulo 1 ele vai já entrar dizendo que, na verdade, a palavra de Paulo no início da carta sugere que sua autoridade estava sendo questionada. Isso é um consenso dos comentadores, tá? Ele deixa bem claro que apóstolo não da parte dos homens, mas da parte de Deus. Essa era a questão inaugural que Paulo começava a enfrentar com os Gálatas, os insensatos Gálatas, como ele mesmo chama. Qual é a primeira coisa que alguém tenta fazer para tentar implantar uma ideia sua, uma ideia nova? É descaracterizar aquele cuja ideia está prevalecendo. Eu vou descaracterizar Paulo. Eu vou, como é que você diz? Como é que eu diria? Minimizar a autoridade de Paulo. Porque quando você descaracteriza o mensageiro, automaticamente a mensagem está descaracterizada. Se eu desqualifico a pessoa, a mensagem dele não interessa. A intenção principal dos judeus era exatamente descaracterizar o papel de Paulo como apóstolo. E ele vai e se defende. Eu não sou apóstolo
segundo a vontade dos homens, eu sou apóstolo segundo a vontade de Deus. E em muitas outras passagens, Paulo defende, Paulo chama para si, arroga para si aquilo que é próprio dele, aquilo que é de direito, aquilo que é reconhecido e autêntico, que é o seu apostolado dado por Cristo a ele. E ele não abria mão disso diante de ninguém. Podia ser quem fosse, diante do sinédrio, diante de irmãos, diante de fariseu. Paulo não abria mão da sua identidade dada por Cristo no ministério. A primeira coisa que se tenta fazer é impor uma nova ordem. É descaracterizar as credenciais daquele que deu os primeiros fundamentos. E tentam fazer isso com Jesus Cristo hoje, não tentam? De que Cristo é apenas o Messias, que é o anjo Miguel. Tentam fazer isso o tempo todo, porque se eu desqualifico Cristo, sua palavra cai em descrença, cai em desuso. Não é verdade? Essa não seria a primeira vez que Paulo enfrentaria a questão idêntica. Aí, eu pesquisando, um grande autor que eu gosto de ler, que é segundo Carlos Oswaldo Pinto, as cartas de Paulo tinham 3 objetivos aos Gálatas. Primeiro, a vindicação de seu ministério apostólico, que era sempre atacado pelo movimento judaizante, a fim de desvalorizar o mensageiro e, consequente, a sua mensagem. A estratégia de implantar uma nova ordem, é dizer que quem implantou não tinha qualidades e que agora está chegando uma ordem melhor. O segundo objetivo de Paulo, escrever aos Gálatas, era definir e defender a salvação pela fé. Porque havia ali os judeus querendo inculcar, aliás, já tinham inculcado, essa era a confusão que já estava rolando ali na igreja de Gálatas, de que era preciso circuncidar-se, porque sem a circuncisão não haveria salvação. E Paulo tinha que defender agora que era pela fé. Paulo tinha que mostrar, definir e defender a salvação pela fé. Especificamente nos capítulos 3 e 4, ele vai tratar disso, onde a justificação e a santificação se mostram como uma preocupação dele. Ele vai trabalhar os versículos 3 e 4 de Gálatas em cima dessas duas bases, justificação e santificação. E o terceiro, e não menos importante, do qual a gente vai tentar elaborar daqui para frente, ele vai tratar dos limites da liberdade cristã, com o intuito de evitar a acusação e de promover indiferença para com a lei. Porque a gente tem um problema sério com a lei quando se compara com a Bíblia, dizendo que aquela lei já não presta mais para nada. A lei é boa, o próprio Paulo vai dizer em Romanos, a lei é boa. A questão é que a gente não consegue cumprir a lei. Então, ali ele vai traçar os limites da liberdade cristã. Pois bem, nossas tratativas vão trabalhar aqui em cima do capítulo 5. Paulo vai trabalhar aqui bem a exortação ao retorno da liberdade que emana do Espírito Santo. A submissão à lei mosaica é a renúncia da liberdade. Eu queria ler com os irmãos aqui todo o capítulo 5. Para depois a gente fazer aqui uma explanação. Eu vou ler aqui com os irmãos. Vou começar a ler do versículo 1 do capítulo 5. Já li, mas vou repetir a partir de agora. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justificação. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É verdade. Ao judeu lá, fermentando tudo. Eu parei aonde? Massa, no 9. No 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis,
mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você pode perguntar, e cadê o primeiro? Paulo não está tratando aqui da relação homem com Deus, está relação a relação aqui da homem, pessoa, fé e lei, mas nada, por isso que ele não colocou aqui o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E aí, a partir do 16, ele vai exortar a viver segundo o Espírito. Digo, porém, andai em Espírito. Na verdade, ele está dando uma ordem, né? E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Acho que nós temos aqui 17 características, né, ruins, né, que a carne nos coloca diante de nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esqueçam de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então a gente vê aí o que Paulo vai fazer, a carta desafiadora que ele coloca na mão do povo de Gálatas. É muito forte, né? Me lembrei agora de uma brincadeira lá lá no campo missionário que a gente estava. A submissão à lei mosaica, nesse contexto aqui, Paulo está querendo dizer o seguinte, que a submissão à lei mosaica é a renúncia da sua liberdade. Uma vez que se está debaixo de um jugo, de um peso, uma espécie de relação onde não passamos de escravos e servos. A servidão à lei, diferente da lei da graça, onde passamos de servos para filhos por adoção. O que é que diz João 1,12? Quem pode me dizer? Vamos ler? João 1,12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos, aos quais creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está falando aqui do Espírito Santo em nós. Então, estar submetido à lei de Moisés é ser escravo, não é filho. Não é filho aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo. E Paulo chama a atenção. Vocês querem a lei de Moisés? Estão obrigados a cumprir toda a lei. Quem pode cumprir toda a lei? Quem cumpriu toda a lei de Moisés? Ninguém. A lei é boa. O problema é que não consegue cumprir toda a lei. E a gente fica debaixo de maldição porque não consegue cumprir a lei. A lei dá luz ao pecado.
Só sabemos o que é pecado porque a lei diz o que é pecado. É ou não é? É a luz que ilumina as trevas. Você só consegue ver as coisas no escuro quando acende a luz. No escuro você não vai ver nada. E sem lei estaríamos no escuro. E a Bíblia vai dizer que a lei serviu para nos conduzir a Cristo. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. Esse fim não é o fim terminal, é o fim finalístico. O objetivo da lei é Cristo, o limite da lei é Cristo. E parece que o fim da lei é Cristo. Mas, na verdade, o limite da lei é Cristo. É isso que ele quer dizer no seu significado. A partir daí, eu vou continuar lendo aqui para vocês. Se queremos cumprir a lei, nós rejeitamos a graça, porque não podemos ser justificados pelas duas, ou uma ou outra. Somos justificados por aquela que nós escolhemos como regra de vida. Se você quer seguir pela lei de Moisés, pela lei você será justificado. E será que vai ser justificado? Não consegue cumprir a lei? Diferente da graça que Cristo já nos justificou na cruz, não precisamos fazer mais nada, já fomos justificados, que precisa agora só obediência. Diferente da lei, que a lei você precisa cumprir os mandamentos dela, os ritos da lei de Moisés. Todas essas coisas que nós lemos aqui, que a carne faz, a gente consegue evitar se a gente não conhecer Jesus Cristo, se não formos justificados por Cristo. Esse é o problema da lei. Como Paulo diz, a lei é boa. O problema é que a gente não consegue obedecer à lei. Ela teve uma finalidade de nos conduzir à salvação, nos conduzir a Cristo. Por isso, não tendo nós competência ou capacidade de cumprir a lei, ele vem, se faz carne, habita entre nós, faz toda a obra, 100%, não ficou nem 10% nem 5% para a gente fazer, nos justifica na cruz e diz agora, está consumado. Não precisa fazer mais nada, só obedecer. Diferente da lei de Moisés, que não nos deu essa chance, nem podia fazer, né? Não conseguimos cumpri-la. Ela não tem poder para nos salvar. A lei só nos mostra onde é que nós estamos pecando. Porque se existe lei, é porque existe pecado. Nós somos justificados por Cristo, porque buscamos nele a nossa regeneração, que é o caminho para a nossa santificação. A partir daí, Paulo vai fazendo uma série de advertências. Ele vai dizer que a circuncisão ou a incircuncisão é nada, mas a fé sim. A fé opera o amor fundamental. Ele constata que a persuasão dos Gálatas é pelo fermento dos fariseus. Ele fala de como a liberdade deve ser praticada. Tudo isso naquele texto que nós lemos. E a partir do 5,16, ele fala em andar em espírito. Aí ele começa a trabalhar o lado espiritual da igreja de Gálatas. Essa ordem de Paulo coloca-nos diante de uma escolha de que, de fato, queremos ser controlados. Por que queremos ser controlados? Pela lei ou pelo Espírito Santo? Eu prefiro ser controlado pelo Espírito Santo, porque pela lei é impossível eu ser controlado. Nem a lei nos controla. Nós somos uns verdadeiros transgressores da lei. A gente não consegue obedecer isso. Então eu prefiro ser controlado pelo Espírito Santo. Nós queremos ser controlados pelo Espírito Santo ou pela carne. Olha o que a carne faz com a gente. Qual dos dois pode nos afastar do pecado? A lei ou o Espírito Santo? O Espírito Santo pode nos afastar do pecado. Nós não podemos esquecer do nosso estilo de vida que a carne nos proporciona, ou seja, as suas obras. Nós lemos aqui o que é a carne, as obras da carne na gente. Nós lemos aqui, vamos reler. Eu vou reler aqui. São 17. E eu não sei se isso aqui é taxativo ou se é exemplificativo, porque eu acho que tem mais. Olha o que é que a carne nos proporciona, irmão. Vou repetir aqui para vocês. Porque as obras da carne são manifestas, as quais o adultério, coloca logo esse como primeiro. Por aí vai. Idolatria, prostituição, impureza, 17 coisa ruim. É isso que a carne faz com a gente. E a partir de Gálatas 5, 22 e 23, Paulo começa a iluminar os resultados da nossa vida quando ela é dirigida pelo Espírito Santo. É o fruto de uma liberdade legítima da lei que passa a operar em nós aquelas qualidades que só o Espírito Santo pode promover, que é o fruto do Espírito. Eu não vou dar nem aquele exemplo que o pessoal costuma usar da tangerina aí.
do fruto do Espírito. Eu perguntei aos colegas qual a diferença se eu disser mais o fruto do Espírito é, para eu dizer, mais os frutos do Espírito são. Entenderam? Porque o texto diz assim, mas o fruto do Espírito é. Tá certo? Aí eu perguntei se eu disser, mas os frutos do Espírito são. Tem diferença? Ninguém soube me responder. Que para mim não tem. E aí ele vai falar que os frutos do Espírito é o amor. E ele começa pelo amor. Mas por que pelo amor? Perceba que antes ele falou amar ao próximo como a ti mesmo. Amor para quê que o Espírito Santo promove em nós o amor? Amar a Deus e ao próximo. O Espírito Santo vem fazer a obra não voltada para nós mesmos. O amor que o Fruto Santo gera na gente, é o amor a Deus e ao próximo. E vai gerar um segundo. Alegria, em algumas traduções, tem gozo. Assim do nada, alegria em qualquer circunstância, irmãos. Lembra de Paulo na cadeia, preso? É isso que o Espírito Santo faz. A alegria que o Espírito Santo tem na gente é para qualquer circunstância. Principalmente para aquelas piores circunstâncias. É isso que o Espírito Santo gera em nós. A paz que o mundo dá para a gente, a paz que excede todo entendimento, a paz para lidar com os dias maus. O mundo pode estar desabando, pode estar caindo 10 mil à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, e a gente não ser atingido, porque a gente vai manter a paz. É essa paz que o Espírito Santo tem que provocar em nós, a paz que não se abala diante das circunstâncias. Não é à toa que esse Espírito Santo provoca tudo isso na gente. A longanimidade, ou seja, a paciência. Para quê? Para esperar somente no Senhor. Paciência para lidar com seu irmão chato. O Espírito Santo tem que fazer isso na gente. A Bíblia nos propõe ir na contramão dos outros. Se o irmão bate a minha face, eu ofereço a outra. Então, a paciência para suportar o seu marido, a paciência para suportar a sua esposa, a paciência para você suportar a sua solidão. É isso que o Espírito Santo dá para a gente. É essa paciência que o mundo não consegue explicar. A fidelidade, que também é fé em algumas traduções. Sem fé é o quê, irmão? É impossível agradar a Deus. O Espírito Santo nos dá fé para agradar a Deus. Quando eu disse que o Espírito Santo promove todas essas coisas a favor de Deus, e é claro que diretamente a nosso favor, é porque tudo que ele vem fazer a favor do Senhor. Porque o Espírito Santo é dele. A mansidão. A gente precisa da mansidão o tempo todo. Jesus Cristo disse, vinde a mim, estás cansados e oprimido. Ele fala também que eu sou manso e humilde de coração. Alguém aprende alguma coisa com alguém ignorante, brabo? Ele só vai dar mau exemplo. Mas quando você instrui com mansidão, você consegue ensinar muito mais. É muito mais eficaz a mansidão. Mansidão para mostrar o caráter de Cristo às nuvens de testemunhas que nos cercam. Mansidão. Eu tive um chefe que eu nunca ouvi ele falar alto. Ele era admirado, porque ele nunca alterava o tom de voz dele, até para dar uma bronca em você. Ele era adepto de uma outra crença. Mas todo mundo comenta, eu nunca vi fulano alterar a voz. A mansidão dele chamava a atenção. Eu encontrei ele fora da empresa e era o mesmo estilo. Ele tinha uma doutrina na fé dele, que instruía, não era o cristianismo, que instruía ele a ser manso. E eu pergunto, quantos mansos nós temos na igreja? Tem uns que, misericórdia, tem uns que só falta dar uma pernada na gente. O Espírito Santo não está fazendo a obra. Alguns têm todos esses frutos aqui não. É bem provável que a gente tenha uns e não tenha outros frutos aqui dentro. É bem provável. E ter esses novos frutos, se você tiver esses novos frutos aqui, você vai ser suspeito dentro da igreja. Estou errado? Vão chamar você de santarrão.
o irmão é santão, é o puritano. Até isso, o Espírito Santo encontra barreira dentro da sua própria igreja. Que a gente não pode desenvolver os 9 frutos. Que o irmão vai dizer que você não é, que você é o santão da igreja, o metido a santão, o metido ao espiritual. A gente precisa vigiar as nossas posturas diante daquilo que o Espírito Santo propõe para a sua própria igreja, irmãos. Não obedecer, isso é autodestruição da sua própria igreja. Se a gente não tem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo, vou dizer assim, representa um perigo para a própria igreja. A gente sabe que na igreja tem joio, tem trigo, mas cadê o trigo? É o joio sempre que vai aparecer mais do que o trigo? Todo mundo consegue ver o joio, mas não consegue ver o trigo dentro da igreja? Não, porque o irmão é metido a santo, é o puritano, e por aí vai. E tem a temperança, que é o domínio próprio. Ah, isso aí é um problema. Domínio próprio é um problema para todo mundo. Eu vou usar dizer aqui que para as mulheres então é mais ainda. Controlar o seu espírito, controlar a sua carne. O Espírito Santo tem que fazer isso. Domínio próprio, você ser afrontado e você se calar. Você ter autoridade e usar da sua autoridade para reprimir. O domínio próprio talvez é bem provável que seja um dos piores frutos para a gente administrar na nossa carne. E a gente sabe que a luta contra a carne, contra o sangue, como é que é, né? A carne contra o espírito não é mole. O que a gente precisa é exercitar o fruto do espírito. Essa é uma das passagens de Gálatas que eu mais gosto do livro da Bíblia, que é Gálatas 5:22, o fruto do espírito. Por quê? Talvez porque eu preciso de muito dele, né? A igreja precisa praticar todos esses frutos do espírito. E é uma pena que a igreja não tem levado em consideração o uso desse fruto. Pelo contrário, o que se tem mais na igreja é crítica. É crítica. Infelizmente, nós estamos passando um momento nas igrejas em que a gente não observa o trigo dentro da igreja. A gente volta os olhos para o joio o tempo todo. E a gente precisa tomar posse do fruto do Espírito. Porque se esses frutos não forem manifestos na gente, alguma coisa está errada na gente. A gente consegue manifestar mais os frutos da carne, que são 17. O fruto do Espírito são 9. A partir dos 9, ele se desenrola em outros tantos. Como eu disse, eu não sei se aqui é um exemplo taxativo ou exemplificativo de Paulo. Porque em outras passagens da Bíblia, você vai ver que ele vai exigir outros comportamentos, que é oriundo também dos frutos do Espírito Santo. Então, irmãos, é baseado nessa questão do fruto do Espírito que a gente precisa observar um ao outro na igreja. E como eu falei, a lei vai trazer isso para a gente, a lei de Moisés vai proporcionar esse sentimento para a gente. Pelo contrário, a lei de Moisés era uma lei de olho por olho, dente por dente, por aí vai. Quando Jesus vem, Jesus modifica tudo isso. A lei, que era para nos conduzir a Cristo, que agora é graça para suportar a lei. E esse Carlos Oswaldo Pinto que eu citei antes, ele vai dizer assim: o contraste entre os dois pacotes de ações e atitudes é bem resumido. A lei contra as obras, existem leis contra as obras da carne. Por quê? Porque elas são destrutivas. Mas não há lei contra o fruto do Espírito. Por quê? Porque eles são edificantes. Por que isso? Porque nós somos participantes da morte de Cristo. E nós temos esse Espírito, nós temos que mostrar esse Espírito, esses frutos, o tempo todo. É obrigação nossa mostrar o nosso fruto.
Não só fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja. Porque a igreja, como disse uma vez o pastor Abraão, parece um pilão. Machuca a gente o tempo todo. A igreja também é a UTI, que ele disse, né? A gente vem para aqui ferido o tempo todo. A igreja precisa rever as suas posições com os irmãos. O fruto do Espírito, irmão, é para a gente suportar um ao outro também. Porque se a gente não suporta um ao outro, tudo isso aqui é vão. O amor, a alegria em qualquer circunstância, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Porque se a gente não tiver isso, eu nem sei se há alguma chance da gente ser salvo. Mas é pela fé, não é? Bom, para encerrar, irmãos, eu vou ler aqui uma passagem de Romanos 7. Romanos 7, 13. Muito conhecida. Numa discussão, numa espécie de dilema de Paulo. Romanos 7, 13. Não, eu vou ler a partir do 8. Vamos ler a partir do 8. Romanos 7. A partir do 8. Não. Vou recuar. O 7. Romanos 7, 7. Todos acharam? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim, olha, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e pôs-me e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Aí ele vai entrar agora no conflito. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É aquele que nós estávamos lendo. O fruto do Espírito, ele diz aqui, o que eu faço, não aprovo. Fruto da carne. Pois o que eu quero, isso não faço. Fruto do Espírito. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A vontade, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele vai chegar à seguinte conclusão: miserável
homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, ele mesmo, com entendimento, sirva a lei, mas com a carne, a lei do pecado. Na verdade, quem nos libertou da lei foi a morte de Cristo. Ele vai dar um exemplo mais adiante, não me lembro onde, sobre a lei, sobre o marido quando morre, a mulher está livre da lei. E ele vai dizer que quando Cristo morreu, nos livrou também desta lei, da lei do pecado. Por isso somos justificados pela morte de Cristo. Sobre nós não há lei, sobre nós há a justificação de Cristo para as nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas pelo Espírito. Amém, igreja? Todos entenderam? Eu espero que sim, falei bastante, né? Então, essa é a mensagem que eu trouxe. Como eu disse, eu ia falar de Jó, mas não pude falar hoje, fica para a próxima. Eu ia falar sobre os três T's de Jó. Vou repetir. Tragédia, trauma e triunfo. Mas quem sabe uma próxima, né? A gente fala. Então, fica aqui a mensagem, sempre chamando a igreja que medite na lei do Senhor. Veja o estrago que os judaizantes estavam fazendo na igreja que Paulo tinha fundado, no Barnabé, e o trabalho que deu, tanto que no final de Gálatas ele vai falar alguma coisa importante aqui, deixa eu ver, tipo assim, não apurriem mais não me incomodem mais não, sabe por quê? Eu tenho as marcas de Cristo, então eu sou apóstolo sim. Ele dá um recado mais ou menos assim, no final do livro de Gálatas, não me aborreçam, não me apoquente, porque eu também sou apóstolo, o que eu estou falando é verdade. Então, o que eles causaram na igreja de Cristo, foi um dano muito grande, como outras igrejas que eles fizeram. E hoje, algumas igrejas estão se dobrando ao modernismo, ao liberalismo, porque não conseguem manter a palavra de Deus na sua fidelidade. Olha o exemplo que eu dei deste cara aqui, prefiro não citar o nome, mas ele é muito conhecido, e o que ele falou, e vem falando outras coisas. Tem sido adepto da ideologia de gênero também, esse camarada. Eu me preocupo porque ele é tão famoso. E agora anda fazendo isso. Mas tudo bem. Entrega ele da mão do Senhor e o resto Deus proverá. Amém? Irmão, vamos orar, vamos colocar de pé. Vamos encerrar aqui por hoje. Mantenham a palavra no coração. Estudem a palavra. Protejam a sua casa. Protejam a sua fé. E a única forma de fazer isso é aquilo que está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quem não está liberto é porque não conhece ainda a verdade. Quem se deixa levar por falsas doutrinas ainda não conheceu a verdade como ela é. Então a gente precisa trabalhar com as Escrituras, compreender as Escrituras, para que as falsas doutrinas que vêm com seus invólucros bem preparados não adentrem as igrejas. É preciso estar atento para que o apóstolo fala. Nesse caso aqui, o apóstolo é o pastor Marcos. Né? O que ele fala aqui tem que estar calçado na Bíblia, e a gente tem que entender que ele é a pessoa convocada por Deus para estar aqui na frente, dando os recados para a sua igreja, para que a sua igreja não caia nas mãos dos enganadores. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, ouvindo, lendo e falando da tua palavra, que é ela que nos alimenta, ela que repousa o nosso coração, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá paz, Deus. Eu clamo ao Senhor que cada dia mais derrame o teu Espírito Santo em nós, para que a gente suporte os dias maus, para que a gente aprenda cada vez mais do Senhor, para que a gente, movido pela sua sabedoria, proteja a igreja do Senhor. A gente sabe que a tua igreja tem um marido, Deus, que é Jesus Cristo, tem um noivo. Por isso, Deus, nos ajuda nesta caminhada. Ilumine as nossas mentes para promover o teu evangelho, para falar somente a tua palavra, a tua verdade. Precisamos do teu Espírito em nós para nos iluminar, para dizer, para falar em nós aquilo que é verdade, aquilo que testifica do Senhor. Guarda-nos diante de todos os dias maus, Senhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor, protegida e guardada pelos teus anjos. E cada um de nós, Deus,
Se livra das nossas preocupações agora, sabendo que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nos guia, nos guarda, nos protege, continua nos abençoando, que a bondade do Senhor faz isso por nós, embora não mereçamos, o Senhor tem nos abençoado em tudo. Graças te damos, sabendo que os próximos dias virão, serão difíceis, mas estaremos com o Senhor enfrentando, e com o Senhor venceremos. Em nome de Jesus. Amém. Tem cantina? Tem. Então vamos para a cantina. Temos o último louvor.